Aqui no blog nós temos o prazer de receber essa deputada pernambucana, já de uma história de referência e luta que todo o Estado já conhece o seu trabalho. Terezinha Nunes, jornalista, foi secretária de governo, é uma parlamentar comprometida com os anseios populares e está hoje aqui em nosso blog. Deputada, obrigado por ter vindo aqui, por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-la. Obrigado, Carlos. O prazer maior é meu. Né? Eu conheço o seu blog, sei da sua competência, né? Do número de pessoas que acessam o seu blog diariamente. E é sempre bom para a gente, mesmo sendo jornalista, conversar com outros jornalistas da sua qualidade. De forma que eu me sinto muito feliz de estar aqui junto com Leandro Duarte, nosso companheiro lá de Santa Maria, e estou à disposição de vocês. Engraçado que a senhora é uma deputada, para quem achar que a senhora é uma deputada da região metropolitana, é porque não conhece suas emendas, seus pronunciamentos, sua luta aqui no Vale do São Francisco. E elas já acontecem de algum tempo, né? Exatamente. Eu sempre tive uma vinculação muito grande com o Vale do São Francisco. Primeiro porque, eu até estava lembrando hoje na Milano, primeiro porque eu, como jornalista, vinha muito aqui fazer reportagem. Eu me lembro que na época que começou a uva, o vinho, né, sobretudo o vinho, eu estava na Veja naquela época e fiz várias reportagens aqui sobre o vinho do São Francisco, porque o São Francisco está produzindo vinho de qualidade. Então eu me vinculei muito ao São Francisco, então, sobretudo essa região. Eu sou sertaneja, eu não sou pernambucana, eu sou paraibana, mas sou do sertão. Então o sertão para mim é uma maravilha, adoro a comida, adoro as pessoas. Então eu assumi um vínculo como jornalista com o Vale do São Francisco. Depois Jarbas foi prefeito, foi governador, eu fui secretária dele de imprensa depois de desenvolvimento urbano, e aí foi que eu me vinculei mais realmente a essa região, quando eu fui secretária, e sobretudo em Santa Maria da Boa Vista. Então Leandro era prefeito de Santa Maria e me procurou, não era nem política, né? Estava trabalhando no governo, e me pediu para ajudar na iluminação da entrada da cidade. Eu procurei a Philips, Dr. Marcos Magalhães, e ele ajudou depois a iluminação do estádio de Santa Maria. Enfim, aí comecei a me vincular mesmo mais. Petrolina é uma cidade maravilhosa, né? Quem não vem a Petrolina não conhece o interior do Pernambuco, essa exuberância que é o São Francisco. Então, depois eu tive o prazer de conhecer também Jorge Gaziera, Jarbas governador, não é? Com todo aquele trabalho que Jarbas fez da Estrada da Uva e do Vinho, vários projetos em Lagoa Grande. Em Santa Maria eu tive o prazer de conseguir o EREPREM para Santa Maria, a primeira unidade de escola de tempo integral do sertão foi para Santa Maria da Boa Vista, através do meu trabalho, não é? Ele sempre ajudando o Leandro, ele sempre trazendo as demandas da cidade para mim. Então é sempre um prazer. Eu digo que Santa Maria, Lagoa Grande são cidades que moram no meu coração. Eu me vinculei mesmo, gosto, adoro as pessoas. Então realmente como se eu estivesse em casa. Deputada, em cima disso a senhora sente esse reconhecimento do sertanejo pelo seu empenho aí, sobretudo ali na área de Santa Maria? Sinto. Eu sou sempre bem votada, tanto em Santa Maria quanto em Lagoa Grande. Nas duas últimas eleições, eu fui votada nos dois municípios. Então eu me sinto como representante dos dois municípios na Assembleia Legislativa. E suas expectativas para as eleições desse ano? São as mesmas, né? Eu tenho um trabalho, onde eu trabalhei, eu vou ser bem votada. E tem municípios, inclusive, como é o caso de Abreu e Lima, que eu fui apoiada pelo ex-prefeito Flávio Gadelha, depois ele virou candidato a deputado, desistiu, hoje está apoiando Raquel Lira. Mas, enfim, eu sei que lá eu vou ter voto, independente de político, porque as pessoas me reconhecem como alguém que trabalhou pelo município. Então, eu vou repetir, não vou ter a mesma votação, mas vou chegar perto. E é só de visitar as pessoas me reconhecem na rua, dizem que vão votar em mim. Meu trabalho é esse, né? É difícil, viu? Mesmo quem não gosta de mim, graças a Deus, mesmo quem não gosta de mim, reconhece que eu trabalho. Então isso é muito bom na hora do pedir voto.
Porque ninguém vai lhe negar o voto para dizer que não, você não trabalha, você não tem responsabilidade, você não faz nada, você é relapso. Não, a pessoa pode até dizer, eu não voto nessa deputada, mas diz ela trabalha. Deputada, isso era a minha próxima pergunta. Pelo nome que você tem, você já podia estar ali relaxada, mas a bola dividida, você nunca fugiu. Vai continuar com esse mesmo, essa mesma característica? A minha característica é, primeiro, fiscalizar. Né? Deputado tem que fiscalizar. Seja do governo, seja da oposição. Claro que quando você está na oposição, você fiscaliza mais. Quando você está no governo, você tem que fiscalizar porque é uma responsabilidade do deputado. As pessoas votam na gente sabendo que nós estamos representando as pessoas na Assembleia Legislativa. Então, se o deputado só faz aprovar projeto, não se pronuncia, vai cair no descrédito. E depois, para se eleger, tem que comprar voto. Eu não tenho dinheiro para comprar voto. Eu sou uma pessoa de classe média. Desde que eu entrei na política, eu só perdi patrimônio. Eu, como jornalista, ganhava muito bem, vivia muito bem. E como política, meu patrimônio diminuiu. Então, não é que eu tenha precisado vender para comprar voto, não. É porque eu não acumulei patrimônio no meu tempo de deputada. Agora, eu me sinto bem em ser deputada. E eu acho que você tem que se sentir bem no que está fazendo. A senhora acha que os deputados hoje, em Pernambuco também, estão entrando para ganhar dinheiro, então? Não, ninguém ganha dinheiro na Assembleia Legislativa. Ninguém ganha dinheiro na Assembleia Legislativa. Se alguém ganha dinheiro é com outros tipos de negócio. Mas com recurso da Assembleia não tem como ganhar dinheiro. Deputada, a senhora, durante a gestão de Eduardo, foi uma crítica, uma das mais ferrenhas na Assembleia. Hoje a senhora está caminhando aí com a Frente Popular. Eu tenho feito essas perguntas a alguns candidatos. As eleições desse ano, Terezinha, elas estão meio que atípicas. Candidato de um palanque apoiando o candidato a governador do outro e vice-versa. A senhora acha que esse seu posicionamento, que foi sempre tão ferrenho em relação a Eduardo, agora próximo à Frente Popular, isso não pode confundir a cabeça do eleitor? Que leitura a senhora faz aí dessas eleições diante desse quadro? E se o seu eleitor tradicional vai entender essa transição? Olha, veja só, eu, na verdade, não apoiei Eduardo nunca, né? Eu fiz oposição a Eduardo todo o tempo que ele foi governador. Então, isso eu tinha que seguir a orientação do meu eleitor. O eleitor me elegeu para ficar na oposição. Então, eu tinha que ir até o final e caminhar na oposição. Então, até o último dia em que Eduardo foi governador, eu fiz a oposição a Eduardo. Depois, Eduardo saiu para ser candidato a presidente. Veio João Lira. É uma pessoa que eu me entendo muito bem com ele. Um governador de transição. Então, já não tive mais muita dificuldade com João Lira. E agora o meu partido apoiou o Paulo Câmara. E eu não tenho por que não apoiar. Até porque, vejam só, difícil seria eu subir no palanque do PT. Então, nós só temos duas opções em Pernambuco. O palanque do PSB e o palanque do PT. No do PT eu não posso subir, porque é um partido que não faz parte da minha ideologia. E eu até gosto do senador Armando Monteiro, acho que ele seria um bom governador, mas ele está com o PT, eu não posso apoiá-lo. A senhora está sendo disciplinadamente com o partido. Exatamente, partidária. Partidária, porque eu também não sou dissidente. Né? Eu não tenho vocação para ser dissidente. Acho que a senhora gostaria de ter um candidato do seu partido? Eu gostaria, sim. Gostaria. O PSDB, mesmo quando eu para ser independente, na época que eu fiquei como independente na Assembleia, eu tive autorização partidária. O partido nos autorizou, a mim, Betinho Gomes e Daniel Coelho, a continuarmos numa linha independente do governo, porque o partido se vinculou a Eduardo, mas entendia que nós três que tínhamos feito a oposição a ele, a gente tinha o direito de ficar independente. Nós ficamos independentes, continuamos criticando, mas numa posição independente em relação à posição partidária. Mas isso foi autorizado pelo partido em convenção. Então, nós não fomos contra o partido. Eu acho que o importante, olha, o povo entende qualquer posição que você tomar, desde que ela seja coerente. Você tem que ser coerente. Você é oposição, é oposição. Se você, por algum momento, por alguma necessidade, tiver que deixar de ser oposição, você tem que ter uma explicação clara para o eleitor. É um desrespeito
você está numa posição política e no dia seguinte o eleitor abre o jornal e vê que você mudou de posição. Aí é uma traição que eu acho que não tem perdão. Deputada, como é que a senhora vê a evolução dos números aí da Frente Popular? A senhora acha que a campanha agora caminha para uma reversão dos números? Olha, a expectativa, eu sempre disse que eu achava que a eleição do Pernambuco ia ser muito dura. Porque eu analisava o seguinte, Eduardo e Dilma. A gente sabe do apoio que Dilma tem em Pernambuco por conta de Lula, sobretudo por conta de Lula. Então, na hora que Eduardo foi candidato, ficando num palanque, Dilma no outro, eu sempre achei que a eleição ia ser muito dura. Porque ia estar Lula num palanque com Dilma e Eduardo no outro. Então, para mim, continua isso. Paulo Câmara não era conhecido, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia que ele era candidato, todo mundo aí, muita gente ainda achava que era Armando o candidato de Eduardo. Com a televisão, ficou claro que o candidato de Eduardo era Paulo Câmara. Ainda teve o problema da morte de Eduardo, que criou uma comoção no Estado. Mesmo assim, eu ainda acho que não vai haver uma disparada. Eu acho que a eleição vai ser dura. Hoje eu acho que Paulo Câmara vence. Por quê? Porque ele vai ficando conhecido. Ele é uma pessoa muito simples, muito afável. As pessoas gostam do jeito dele. E depois porque toda essa comoção em torno de Eduardo, que está levantando também Marina, é natural que levante Paulo Câmara. Mas Lula também está na televisão pedindo voto para Armando. Dilma hoje, junto com Marina em Pernambuco, estão empatadas na pesquisa. Então veja aí que não vai ser fácil desatar esse nó. Tá? Eu acho que Paulo Câmara tem mais chance de vencer, mas a eleição é dura. Deputada, qual é a sua bandeira de luta e o que a senhora oferece ao eleitor, além da fiscalização que se propõe o deputado? Olha, eu sou, na Assembleia Legislativa, conhecida como a deputada que defende os direitos humanos. Né? Eu sou cristã, sou católica, inclusive tenho apoio em todas as minhas eleições da Igreja Católica. Esse ano o apoio está maior, porque todos os movimentos de lei da Igreja fecharam com o meu nome. Então, eu sou uma pessoa conhecida como a deputada dos direitos humanos. Sendo deputada dos direitos humanos, eu promovo na Assembleia todos os debates em relação à questão da mulher, à questão de gênero, à questão das crianças, dos adolescentes, o problema das drogas, da violência. Então, esse debate eu faço normalmente na Assembleia. E tenho também muitos projetos beneficiando a população. Por exemplo, a meia passagem aos domingos fui eu que criei na região metropolitana do Recife. Criei um Código Estadual de Proteção aos Animais, que é a primeira lei do Nordeste de proteção aos animais, é de minha autoria, na Assembleia Legislativa. Criei a Data Magna de Pernambuco. Fiz um projeto que proíbe a construção de presídios em áreas urbanas. E a população vivia assoberbada com receio de construção de presídio em áreas urbanas. Eu aprovei um projeto que proíbe a construção de presídios em áreas urbanas. E para compensar os municípios que recebem presídio, que ninguém queria mais receber presídio, o governo não tinha mais onde construir presídio, então eu também aprovei um projeto que os municípios que tiverem presídios, eles vão receber um plus de ICMS. Então, por exemplo, Itamaracá, que tem os presídios lá, que há muito tempo está se querendo tirar e não se consegue, Itamaracá aumentou em 7 milhões a receita de ICMS por conta desse meu projeto. Petrolina recebe esse ICMS? Recebe. Não tem presídio aqui? E em área nobre? Recebe. E presídio que já está em área urbana pode continuar, agora não pode ser ampliado. A lei proíbe a ampliação de presídio em área urbana. E compensa o município pelo ICMS se ele tiver presos, ou seja, se tiver presídio. É outro projeto de minha autoria. Assim, são vários outros. Eu sou atualmente presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia. Debato muito a questão dos incentivos para a ciência e tecnologia, porque Pernambuco é um estado que tem vocação para isso. O Porto Digital é um grande projeto de Pernambuco, hoje reconhecido nacionalmente. Foi um grande trabalho que Jarbas fez. Aliás, eu digo que Jarbas fez assim, alguns projetos de Pernambuco que vão permanecer, como é o Porto Digital, como é o caso da FENEARTE,
que é considerado hoje a melhor feira de arte do Brasil. Então, essas coisas todas eu participo, eu debato e, enfim, e atendo as pessoas que me procuram. Eu sou uma deputada que meu gabinete está sempre aberto a receber sugestões, a ouvir as pessoas, frequento muito as redes sociais. Então, tem um trabalho intenso. Deputada, a classe política, seja em Pernambuco, seja no resto do país, anda muito desgastada. Verdade. O brasileiro não está botando muita fé nos políticos, inclusive está repercutindo até no horário eleitoral, começou com baixa audiência. A que a senhora atribui isso e como reverter essa imagem do político perante o eleitor? Porque o político, ele se afastou muito do eleitor. Se afastou muito. O poder econômico entrou na política de uma forma que hoje metade, ou mais de metade da Assembleia usa o dinheiro para se eleger os deputados. Então, isso criou na população uma certa ojeriza à classe política. Né? Porque as pessoas que compram o voto não têm compromisso. Se você compra o voto do eleitor, terminou a eleição, tchau. Então, isso afastou os políticos da população, e a população está assim, no nível que não suporta mais. Então, há a possibilidade de uma grande abstenção nessa eleição, ou de voto nulo e branco. Né? Então, eu inclusive acho que isso deve ser combatido, que a imprensa deveria fazer um trabalho sobre isso, porque se menos gente vota, a democracia começa a correr perigo. Se só uma pequena parcela da população escolhe deputado, os deputados escolhidos não vão ter a representação da sociedade. Então, isso é um tema que me preocupa muito, porque fica parecendo às pessoas, não, eu não vou votar porque eu não acredito, e aí? E não vai continuar tendo política, não vai continuar existindo política. Então, se você não vota, você vai ser substituído por outro que vai escolher por você. Deputada, mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Se não, suas considerações finais, tema livre para a senhora falar sobre o que desejar e até oferecer seu nome aos nossos leitores aí como opção. Olha, eu como disse, assim, eu gosto muito dessa região, admiro demais o trabalho que é feito aqui, as pessoas aqui são trabalhadoras, são persistentes, são independentes, não é? Exatamente porque tem mais oportunidade de trabalho. Então, essa região toda, Pernambuco, tem que se curvar a ela. Então, eu queria dar um grande abraço em todo o povo do São Francisco, dizer que vocês têm em mim uma defensora na Assembleia. Tudo que tem relação a São Francisco, eu procuro saber, eu me pronuncio, eu vou atrás, Leandro sabe disso. Todo mundo aqui me conhece, sabe, os políticos me conhecem, sabem que eu sou uma deputada que amo muito essa região, tenho muito apreço por ela e tenho recebido compensações em termos de voto. De sorte que eu, além de ter uma grande votação na região metropolitana, eu hoje sou uma deputada que sou votada em todo o estado, mas eu sou mais votada na região metropolitana e no São Francisco. Então eu tenho que me vincular mesmo a vocês e eu adoro porque eu gosto daqui.